Quero saudar os irmãos com a graça, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agradecer ao irmão Diácono Vanias, que já me presenteou. Os irmãos fazem aniversário e quem ganha presente sou eu, né? Muito obrigado, já vou levar. É verdade, a revista eu já tinha, né? Eu ganhei e tive dificuldade de encontrá-la agora durante a semana, porque o gabinete está em reforma lá na igreja e toda a minha biblioteca foi empacotada lá. Levaram para uma outra sala, eu vou levar 15 dias sem os livros até que voltem para a minha estante quando o gabinete for reformado, por isso não consegui localizar a revista que havia ganhado quando os irmãos estavam aqui, alguém me concedeu. Eu até pedi socorro, irmão, essa semana, por favor, me ajude, passando alguns dados. E agora eu vou levar de novo, essa não vai voltar na igreja, vou ficar em casa, para ter o cuidado da que a minha organizer não bote de novo nas caixas lá. Irmãos, é uma alegria estar aqui, me lembro de ter estado aqui em 2019, não é isso? Era 119 anos, irmão, sou de 1900, eu preguei acho que 3 dias também, né? Foi um tempo muito precioso estar aqui, né? Nós éramos mais jovens, né? Todos nós, né? O tempo passou para nós, 5 anos de pandemia faz uma diferença tremenda, né? na vida de um pastor da igreja. O diácono Rubem comigo agora no carro, dizendo das suas lutas familiares, né, diácono? Quando nesse tempo tão difícil que passamos e que marcou nossos ministérios e famílias. Mas voltar aqui depois de 2019, depois de 5 anos, rever os irmãos, ver que a igreja continua bonita, crescente, ver o pastor com saúde, trabalhando, não é? No auge dos anos que já tem, rever o Ezequias Guerra, homem de guerra, não é? Um servo de Deus poderoso. Batemos um bom papo na quinta-feira para matar a saudade. A gente se fala quando a gente se aproxima, né? E depois se ausenta, fica distante de novo, mas é muito bom encontrar o pastor Valdir, né? Referência para mim, querido Valdir, pastor querido, com quem tenho trabalhado já há bastante tempo, né? Muito tempo, desde o Mato Grosso do Sul, né? Centro-Oeste, tantas outras jornadas. Tive o privilégio de dormir ali, o colchão colado com ele ali no barco missionário, que a família não sinta inveja, foi um privilégio, né? Botaram um colchão lá no chão e nós passamos uma semana juntos, eu não lembro bem. Foi um tempo muito, muito precioso. Parabéns aos irmãos, que os irmãos continuem firmes nessa jornada ministerial, que continuem sendo, para mim, para a minha vida, para o ministério. O pastor Norton e esta igreja são uma referência. Aqui esteve o ministro Anderson Mota, não é? Anderson Mota, que é meu primo em 2º grau. O pai dele e meu pai são primos. O Osmar, o pai dele, é filho da Odete, meu pai é filho da Otelina. Tudo com O, né? São irmãs. É hoje, o Anderson completa anos hoje. Espero que ele receba por alguém dos irmãos os nossos parabéns também. Feita a saudação, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor, e nós vamos sem mais demoras, ouvir o que Deus tem para nós. Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 9, eu não sei se temos a versão da Nova Almeida atualizada, não sei se precisamos também usar a leitura no telão, os irmãos farão conforme fazem cotidianamente, eu vou me adaptando aos irmãos. Eu vou usar a NAA, eu estou tanto no meu tablet quanto na Bíblia, usando a Nova Almeida atualizada. Em algum momento os irmãos notarão que eu farei uso da NVI para aplicar algum versículo. Eu estou usando a tradução da NVI com uma aplicação mais direta, e os irmãos notarão que eu vou alternar, ora Nova Almeida atualizada, e em alguma aplicação usarei a nova versão internacional. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Tito 1, de 1 a 9. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero lembrar aos irmãos que nós vamos ler a Bíblia. Se os irmãos puderem manter a Bíblia aberta, será de grande proveito para nós. Para mim, como pregador, perceber que os irmãos estão entendendo o que vou fazer aqui e acompanhando-me na linha de raciocínio que pretendo expor aos irmãos. Propor aos irmãos que estejam hoje, orar para que os irmãos possam voltar amanhã. Farei a sequência do sermão pela manhã e vou terminar a sequência da exposição à noite. Eu vou expor toda a epístola, me propus, junto ao pastor Ezequias, ao pastor da igreja, expor toda a epístola. São 3 capítulos bem curtinhos, e nós faremos bons sermões aí, eu diria, pelo menos um tempo de 45 minutos, né? E conseguiríamos chegar ao final, no domingo à noite, pregando salvação a todos os homens, que é um tema da carta, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 1, de 1 a 9, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade,
Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, no momento oportuno, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, esteja com vocês. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Que todos digam amém? Amém. Irmãos, repita o versículo 1 e aqui começa a nossa reflexão. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, abençoa-nos como igreja nessa noite de louvor e adoração. É lida, ó Deus, a sua igreja, a santa e poderosa palavra do Senhor. Pedimos, Pai bondoso, que por misericórdia, o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê condições de aplicarmos esta palavra a todos os irmãos que estão aqui neste templo e aqueles que à distância nos ouvirão. Que por misericórdia, ó Deus, essa aplicação seja útil para o crescimento da igreja, para o fortalecimento de ministérios, para a valorização do ministério pastoral e, acima de tudo, ó Deus, para a confecção, para a construção de uma santa doutrina na igreja do Senhor Jesus. Que possamos ouvir a sua voz, que possamos ser obedientes à sua palavra, mas que, acima de tudo, aceitemos o desafio de sermos fiéis cumpridores da Sagrada Escritura. Assim oramos no santo nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Meus irmãos, eu gostaria de, como o desafio desse sermão é um sermão em 3 episódios, em 3 etapas, hoje, amanhã, de manhã e à noite, procurar com os irmãos que nos visitam nessa noite explicar por que farei um conhecimento do texto para me lembrar porque eu estou usando o sentido que vou dar ao texto. Eu vejo hoje com grande tristeza que pregadores pegam epístolas, pegam textos ou versículos isolados da Bíblia e vão a terras estranhas e duvidosas do que seja o Evangelho de Jesus. Eles fazem sucesso na internet, uma espécie de coach religioso. Ele consegue dizer que o texto diz o que ele não diz, de uma forma tão convincente que milhares de pessoas acreditam. Mas nós, irmãos, como bons pastores, humildes servos da palavra, nós servimos a palavra de Deus, nós não nos servimos dela. Nós vamos procurar conhecer e entender o que nesse texto, esta igreja forte, doutrinariamente crescente, precisa compreender a respeito dos ensinos da palavra do Senhor. A primeira coisa para registro dos irmãos e para mentalizar o objetivo do pastor aqui nessa noite, é que quero falar à igreja com o tema, a liderança bíblica de uma igreja saudável. É o tema que propus nessa noite, a liderança bíblica de uma igreja saudável. Se você esquecer tudo, lembre-se disso, a liderança bíblica de uma igreja saudável. O apóstolo Paulo, irmãos, está escrevendo, e obviamente escrevendo, diz ele como autor do texto, Tito 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Consigo ver, irmãos, já na introdução da carta, a percepção de que Paulo, por sua autoria de instrução de uma carta a um jovem pastor, o faz de maneira excelente e sem igual. A posição de Paulo é humilde, a posição de um escravo. Ele disse, Paulo, servo de Deus.
Mas a posição de Paulo é de quem sabe também o potencial de sua posição e a grandeza do ministério que exerce. Ele diz apóstolo de Jesus Cristo. Numa equivalência seria comparar um escravo a um embaixador de Cristo, mas um servo dele em serviço e submissão. Que todo pastor, irmãos, nos dias de hoje possam aprender com o apóstolo Paulo a capacidade de sermos servos submissos a Deus, mas a certeza que temos que recebemos de Deus uma grande missão. O destinatário nos deve chamar a atenção e por isso a carta tem tons assim tão intimistas. Por quê? O destinatário é Tito. Tito é um amigo muito chegado do apóstolo Paulo, eu diria que um dos amigos mais chegados que irmãos, um companheiro de confiança. Tito é, na verdade, um genuíno discípulo do apóstolo Paulo. Ele vai dizer no versículo 4, com muito carinho, a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Vejam que Paulo sabe que Tito é alguém que se converteu pela mensagem que Paulo pregara. Paulo sabe que sua mensagem não havia nela e em seu conteúdo nada fora do comum ou fora da curva, mas pregando o apóstolo Paulo o evangelho que de Cristo recebeu na estrada de Damasco, vai colher como fruto de sua mensagem um filho autêntico e genuíno como Tito, agora sendo convocado a pastorear Creta. Tito abraçou a fé em Jesus, sim, por meio da proclamação, como um dia o fizemos quase que todos nós. O Deus que elegeu e chamou seus eleitos à salvação também elegeu sua metodologia de convite. Aprove a Deus chamar todos aqueles que vai chamar ao santo evangelho, vai iluminar os seus olhos pela palavra, mas pela loucura da pregação. Que poderoso nós, cada um de nós como pastores, sabemos que somos instrumentos de Deus para a proclamação do evangelho e ousamos pregar o evangelho com submissão e com fidelidade à palavra que do Senhor recebemos. O que recebi do Senhor, dizia Paulo, isso também vos entreguei. Uma percepção que tenho do texto, é importante ter aqui, é que Tito é um gentio. Se os irmãos notarem, Gálatas capítulo 2, versículo 3, não é o texto que estamos usando, mas só para conjunto histórico, em Gálatas 2, 3, a informação é clara e precisa que Tito é grego. Ele não é realmente um judeu, como alguns outros eram considerados. Tito é grego. E vejo nisso um senso de humor de Deus, ou um certo cuidado do Senhor ao colocar um gentio para Creta. É uma ilha de gentios. Perceba que Deus teve o cuidado de preparar aos pés do apóstolo Paulo, não somente de levá-lo à conversão com Paulo, mas a uma escola paulina, para que o evangelho chegasse a Creta, também uma terra de gentios. Destaco aqui que a ilha de Creta, na verdade, é uma ilha muito grande, ainda hoje conhecida e visitada por muitos irmãos. Eu tive o privilégio de visitá-la. A ilha de Creta é uma ilha populosa no mar Mediterrâneo, onde teve início historicamente uma civilização muito avançada. Historicamente, essa ilha vai ficar conhecida como a ilha da civilização minoana, do rei Minos. É a quarta maior ilha ao sul do mar Egeu. São 9.000 quilômetros quadrados. Essa terra precisava do evangelho, essa terra precisava das boas novas de salvação. É nessa terra que hoje, 2020, moram lá 640 mil pessoas. É nessa terra que lá atrás, provavelmente no ano 66 de Cristo, essas pessoas vão receber essa carta e Tito começa a sua evangelização. Creta, na verdade, dizem os historiadores, é uma ilha com gente que mora lá com reputação não muito boa. Reputação é coisa que antecede as pessoas que moram em alguns locais. Eu já ouço muita gente do Brasil, quando quer falar mal de tecnologia, se refere a um país. Eu vou poupar aqui o país, mas o pessoal fala, quando o produto tem tecnologia ruim, diz, é de lá. Quando querem falar de violência ou agressão, falam da outra nação. E quando querem falar de droga, falam de outra também. Eu percebo que nesse tom jocoso, que não é um tom muito agradável, e não acho nem também educado, que viemos a expor nossos irmãos que estão nessas nações a isso, mas os historiadores falam que Creta era de fato uma localização de pessoas com reputação absolutamente vil de vileza, vil de vilania. Eu estava consultando escritores como Lívio, Plutarco, Políbio, Estrabo, procurando nas suas referências de livro o que eles tinham a dizer sobre a cultura dos cretanos. Era interessante que lá em um dos livros eles dizem que os 3 piores seres do mundo, naquela época, os 3 piores seres do mundo estavam numa espécie de trindade vil. Ele diz que são
de fato, os capadócios, os de Creta e os de Cilícia. Gente má e perversa, com uma identidade extremamente ruim. Mais ou menos como na Bíblia nos referimos muitas vezes aos samaritanos, em que as pessoas oravam e alguns dos discípulos diziam que venha fogo sobre eles. Esse era o triângulo da maldade: Capadócia, Creta e Cilícia. É para essa terra que o apóstolo Paulo manda uma carta, é para esse lugar que o apóstolo Paulo instrui ao pastor Tito para cuidar de gente vil, de gente má, de gente perversa. Eu destacaria aqui, irmãos, pelo menos 3 versículos que os irmãos possam identificar, mas eu farei daqui a pouquinho para me lembrar que a data em que Paulo escreve é o ano 66 depois de Cristo, e veja que Tito 3,12 deixa isso claro na sua jornada. Tito 3,12 diz assim: quando eu lhe enviar Ártemas ou Tico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. O que o apóstolo Paulo faz é dar a datação e o tempo correto quando ele chegaria a Nicópolis, onde ainda não está, e nós temos data, irmãos, da presença de Paulo em Nicópolis, o que nos faz entender na contabilidade dos estudiosos que ele está exatamente chegando em Nicópolis, exatamente no outono do ano 66 depois de Cristo. Veja a datação científica de nossos estudiosos. Nessa carta que o apóstolo Paulo faz a Tito, ele propõe 2 direções claras. Estão no versículo 1 e nós destacamos: promover a fé que é dos eleitos de Deus e promover o pleno conhecimento da verdade. O que o apóstolo Paulo faz? Ele já lança os 2 pilares de uma igreja bem doutrinada, de uma igreja saudável, de uma igreja sadia, que vai chegar longe na sua história. Ele propõe, versículo 1, promover a fé dos eleitos, evangelização. Ele procura pregar porque ele não sabe quem Deus vai chamar, ele não sabe como Deus vai convocar, ele tem que pregar, e é isso que ele ensina a cada pregador. Nós não sabemos como Deus vai agir, nós não sabemos do coração de quem Deus vai tocar, nós pregamos, já o Espírito Santo, a obra do convencimento. Ele diz: promovam a fé dos eleitos de Deus, preguem a palavra, disse Paulo a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Evangelização é pilar da igreja. O segundo projeto maior e importante de uma igreja sólida e bem doutrinada, ainda no versículo 1 ele diz: promover o conhecimento da verdade. Como hoje é importante, meus amados irmãos, a promoção do conhecimento e o ministério de educação pujante, forte e crescente. Hoje, almoçando com o meu hospitaleiro Jairo, diácono desta igreja, conversávamos sobre a importância da educação e de boa educação no ministério da igreja local para consolidar uma igreja bem doutrinada e forte. Nessa lição aqui que o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, está colocando para nós, apenas do capítulo 1, de 1 a 9, eu quero apresentar, pastor Norton, com sua permissão, um argumento. Eu vou dividir o argumento em 3 aplicações, termino o sermão e amanhã a gente continua. Vocês vão dizer assim: eu nunca ouvi um sermão de um ponto, hoje vão ouvir. O sermão só tem um ponto, mas eu vou desenvolvê-lo em 3 percepções. E amanhã os irmãos entenderão muito mais do que vou, com certeza, iniciar a argumentar aqui hoje. O ponto da mensagem de hoje, para celebrar os 124 anos desta amada igreja, diz o seguinte: igrejas maduras que professam firme e verdadeira doutrina dependem ativamente da presença de uma liderança espiritualmente qualificada. Eu quero defender com os irmãos esse ponto e essa tese, sabe, irmãos, porque vejo hoje igrejas fracassando, ministérios fechando, vejo trabalhos sendo interrompidos, vejo igrejas se desviando e pastores se perdendo, se desviando da fé por motivos claros que o apóstolo Paulo coloca nesse texto. Igrejas maduras que professam firme e verdadeira doutrina dependem ativamente da presença de uma liderança espiritualmente qualificada. Como já disse, irmãos, a ilha de Creta é uma ilha de devassidão moral. Como já disse, a ilha de Creta é uma ilha de disseminação de heresias e de mentiras que os irmãos não fazem ideia, amanhã farão, porque eu vou contar todas elas. Abra, por favor, a sua Bíblia, Tito capítulo 1, veja o verso 12, e veja como poderia ser identificado, neste momento, um cretense, neste momento da história. Tito 1, 12, diz assim: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, os irmãos podem ler comigo essa parte: cretenses são sempre mentirosos. Eu fico pensando essa camiseta ali no pier onde eu fui almoçar hoje. Amazonense, né? Gente mentirosa, terrível, comilã e preguiçosa. E aqui eu quero falar isso para falar carioca, Rio Grande do Sul, né? Ou qualquer outro lugar. O irmão comprou uma camisa dessa, levanta a mão.
O vendedor ia passar fome, pastor. Esse é o epitáfio que eu não quero na minha sepultura. O que eu estou dizendo é que o apóstolo Paulo, irmãos, está dizendo para Tito: Tito, me ouça, você tem um problemão, muito grande. Ele começa a dizer: o negócio é um problema sério. O lugar onde Deus colocou você é uma situação difícil. Essa gente vai envolver você com mentiras, com glutonaria, com maledicência, com maldade. E veja, sempre mentirosa. É gente que fala mentira e perdeu a capacidade de encontrar a verdade, porque já acredita na mentira que conta. Todos os historiadores que consultei botam esses camaradas como cretinos, cretanos, cretenses. Por quê? Mentirosos que aprenderam a mentir, se convenceram da mentira e não conseguem mais se livrar dela, porque essa mentira sustenta o comércio, o turismo, a indústria e muitas coisas naquela ilha. Aí Paulo diz assim: cuidado, essa gente precisa de Jesus. Dá uma olhada em Tito 1,15, veja que tipo de cultura o evangelho tem que chegar para libertar dessa depravação total, dessa perdição total. Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é o quê? Puro. Agora vamos ler o final aí? Porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Paulo é muito claro. Paulo está dando o diagnóstico, pastor Norton, espiritual desta gente, de uma ilha que está precisando de salvação. Essa gente precisa de regeneração. Ele vai completar isso no versículo 16, Tito 1,16, de forma gloriosa. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Quando o apóstolo Paulo vai concluir esse capítulo 1, irmãos, lança-nos desafio hoje, para celebrarmos os 124 anos dessa igreja, com o objetivo de sermos, número 1, uma igreja bem doutrinada, número 2, guiada por uma liderança qualificada. Os irmãos entenderam o sermão de hoje? Nós precisamos ser uma igreja bem doutrinada e que se decida ser uma igreja guiada por uma liderança espiritualmente qualificada. Veja que o texto que o irmão Vanias diz, aqui diz: o obreiro não tem formação. Isso não desqualifica, porque o obreiro é, por Deus e pelo seu Santo Espírito, uma liderança espiritualmente qualificada. Os irmãos vejam que as qualificações espirituais do bispo aqui são dadas pelo Espírito, são orientadas pelo Senhor nosso Deus a qualquer pastor, a qualquer bispo, episcopo de todos os tempos, de todas as eras. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que somente sob a liderança bíblica moralmente sadia, uma igreja pode resistir a esse tipo de cerco, a esse tipo de ameaça que está no entorno de uma comunidade doentia. O apóstolo Paulo acreditava que, primeiro, a maneira mais adequada de combater o erro é espalhar a verdade. É isso que o apóstolo Paulo crê. O apóstolo Paulo crê que a forma mais eficaz de combater os falsos mestres é multiplicar verdadeiros mestres, bons mestres, chamados por Deus e qualificados ao evangelho. É a partir daqui que o apóstolo Paulo inicia o seu compartilhamento das responsabilidades que ele recebeu de Deus e confia a Tito como um pastor em Creta. Primeiro, Paulo atribui como responsabilidade de Tito o aperfeiçoamento das igrejas e a indicação de uma liderança biblicamente, historicamente, por Deus qualificada. Veja o versículo 5, me acompanhe, Tito 1,5. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que, veja, pusesse em ordem as coisas restantes, bem como constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Veja que esse parágrafo, irmãos, está dividido em duas direções: pôr em ordem, né? Epidiortose, pôr em ordem, e constituir presbíteros, né? A palavra comum aqui, episcopos, né? Quando o apóstolo Paulo diz que é preciso pôr em ordem, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que para o aperfeiçoamento da igreja é necessário, primeiro, conquistar doutrinamento sólido através de liderança qualificada. O doutrinamento conduz a igreja ao aperfeiçoamento. O convite aqui é para que ele pudesse colocar em ordem. O grego aqui, e me permitam usar aqui apenas para ajudá-los à reflexão, epidiortose. Epidiortose, de orto mesmo, né, do ortopedista, do ortodontista, né? Quando você procura alguma coisa do orto lá, ele trabalha com a ideia do reto, né?
O apóstolo Paulo, quando usa epidiortose, está dizendo: chamo a igreja, chamo minha liderança e chamo os fiéis à ortodoxia. Quanto disso hoje precisa ser ensinado aos nossos líderes hoje, do Brasil Batista, para que nos lembremos que nós somos de uma igreja e de um modelo que produz e vem numa escola que tem ortodoxia. O apóstolo Paulo entende que o eficiente doutrinamento é fruto de um líder qualificado, ou seja, um convite para que Tito seja o presidente, o moderador, na indicação de pastores e líderes para todas as igrejas de Creta que cumpram epidiortose, ortodoxia, mas ao mesmo tempo doutrinamento à luz da palavra de Deus. Dê uma olhada no verso 9, Tito 1:9, o irmão verá as duas expressões do que ele chama epidiortose. Tito 1:9, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar. Como é que está na sua Bíblia aí? Para que possa, para encorajá-los pela sã doutrina. Para mim está aqui, para exortá-lo pelo reto ensino. A palavra epidiortose aparecendo novamente aqui, reto, de ortodoxia. Que coisa boa, meus amados irmãos, é quando uma igreja se identifica como uma igreja que preza pelo, como diz o texto, apegado à palavra fiel, de acordo com a doutrina, versículo 9, e pelo reto ensino, como que se colocando uma linha para definir quem anda nela e fora dela os marginais. Quantas igrejas estão perdendo, irmãos, o poder de exortar, de disciplinar e de corrigir, porque o perdido entra na igreja e encontra um povo mais perdido do que ele. Falta doutrina, falta ortodoxia, falta uma linha para que todos nós possamos nos avaliar diariamente em que nível nesta linha nós estamos do nosso relacionamento com Deus. O que o apóstolo Paulo crê, irmãos, é que homens a serem indicados para promover boa doutrina com qualificação à luz da Bíblia, precisam ser três coisas. Aqui eu vou aplicar o único ponto dessa noite. 3 tipos de homens Deus quer usar para que as igrejas sejam bíblicas, bem doutrinadas e históricas. Primeiro, o nosso presbítero precisa ser espiritualmente maduro. Vamos repetir juntos? Espiritualmente maduro. Segundo nível, para que nós façamos, irmãos, ver a celebração de 124, o ano que vem, 125 anos dessa igreja. Precisamos de uma liderança socialmente equilibrada. Vamos juntos? Socialmente. E por fim, a liderança deve ser doutrinariamente sã. Vamos juntos? Doutrinariamente sã. Se nós sentarmos, irmãos, para confeccionarmos com Deus, por obra do Espírito, uma estrutura dessa nesta igreja, nós veremos o Senhor revolucionando a cada dia a sua igreja. Pastor, o senhor está dizendo que ela não está assim? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós devemos nos manter assim. Se os irmãos estão, esta é a linha. E no que os irmãos perceberem que estão fora da epidiortose, da linha que direciona o evangelho e que promove uma igreja doutrinada com um líder qualificado, por favor, irmãos, é tempo de voltar para esta linha, porque precisamos de líderes espiritualmente maduros, socialmente equilibrados e doutrinariamente sãos. Quando nós, como igreja, vemos igrejas em sucessão pastoral absolutamente perdidas a respeito do perfil do pastor que vão procurar, me assusta. Quando vejo pessoas e diáconos das gestões da Igreja Batista de hoje, abrindo comissões de sucessão, sem uma linha de ação qualificada, sem um tempo de produção e de oração com o Senhor, e sem entender que os princípios para convidar o pastor já estão na Bíblia, é de assustar, irmãos. Eu tenho 54 anos, eu pensei que já tinha visto de tudo, e cada dia vejo mais novidade a surgir por aí. O que o apóstolo Paulo diz para esta igreja hoje é o seguinte: a liderança de uma igreja saudável deve ser e sempre ser uma liderança espiritualmente madura. Veja o verso 6, vamos aplicar. Verso 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Ele vai dizer, capítulo 1, versículo 6, a parte A, precisam ter reputação irrepreensível. A pior interpretação que vejo desse texto vem do Vaticano, e me perdoem ter que fazer essa inferência aqui, pastor, fica na minha conta, o senhor não tem responsabilidade sobre isso, a não ser ter me trazido aqui. Mas veja lá o que diz o Vaticano a respeito do seu líder. Ele tem que ter reputação indefectível. Indefectível. Está na bula papal. Onde encontraremos no mundo decadente, degradado como o nosso, um homem, irmãos, de liderança indefectível, que não se pode contestar e que é infalível.
Irmãos, o evangelho que prego, vivo e ensino, que o pastor Norton comigo e com os irmãos convive, nos mostra que somos homens frágeis e fracos, mas vivemos dependentes da graça do Senhor. Essa percepção de indefectível na tradução do texto, para mim, é desqualificada e um erro comum cometido por igreja que segue tal ensino. Eu gosto da interpretação do reformador João Calvino, das 15 que li. Esta interpretação do João Calvino me chamou a atenção. Ele afirma que pelo termo irrepreensível, a Santa Igreja de Cristo precisa entender que o apóstolo não tem em vista que se fosse alguém isento de toda e qualquer falha, afirma ele, tal pessoa jamais seria encontrada e nunca seria qualificada, mas a irrepreensível trata-se de alguém livre de alguma estigma, livre de alguma coisa que desonre sua pessoa ou manche sua autoridade. Deveria ser um homem de reputação sem qualquer, palavra que ele usa aqui, nódoa, palavra que quase não usamos mais, não é? Mancha, alguma coisa que prejudique na comunidade a sua reputação. Isso faz sentido. O que vejo hoje é que só neste item, só nesta frase, e na boa interpretação e na aplicação disso, já temos dificuldade de colocar homens no colégio pastoral. Veja, por exemplo, quando ele vai dizer assim, precisam ser exemplo de fidelidade conjugal, marido de uma só mulher. Eu já li um livro inteiro para definir o que é isso. Um livro inteiro para definir o que isso significa na tradução neotestamentária. Mas aprendi coisas simples, marido de uma só mulher. O que estamos dizendo, e o que o apóstolo Paulo precisa dizer aqui, é que um líder da igreja do futuro e o líder de qualquer igreja que vai crescer e prosperar pela sã doutrina com liderança qualificada, precisa ser um exemplo de fidelidade conjugal. Diga assim, fidelidade conjugal, diga. Fidelidade conjugal. É disso que se trata. Hoje, quando pastores e igrejas vêm me procurar a respeito do convite a pastores, tinha um, ele estava no 7º casamento. Aí eu falei, Jesus falou da samaritana, 5 maridos tiveste e o que tem não é teu. Eu falei, 7 não tinha ouvido não. Aí perguntaram, o que eu acho? Eu falei, eu não acho nada, eu tenho certeza, está desqualificado. Aí a comissão ficou bem brava comigo, o senhor vai desqualificar o nosso candidato? Eu não, ele se desqualificou pela Bíblia. E tem mais, depois que ele for para a igreja de vocês, vai arrumar mais umas 8 lá. Os irmãos verão o ministério dos 16, porque uma vez que entortou o caminho, vai desviar os irmãos e a igreja. Sabe, irmãos, eu estou falando isso, os irmãos estão dando risada, e eu sei que é interessante porque é jocosa a história, mas ela é real, eu vivi isso, para alertar os irmãos que essas vírgulas são mais do que vírgulas, pastor. Esses pontos são mais do que pontos. Quando vejo hoje um templo desse tamanho, a magnitude deste templo, a referência dessa igreja neste lugar, e a importância das obras que os irmãos fazem no Brasil para o mundo, eu estou dizendo aqui para os irmãos, isto aqui é a palavra de Deus. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, diga amém. Então, para nós, isso aqui é o texto sagrado do Senhor. É a revelação que Deus nos deu na pessoa do seu Santo Espírito. E quando eu descumpro uma vírgula, ou desonro, ou pobremente ou inutilmente uso de um preceito importante como este para a gestão e cuidado da igreja, o que eu faço é impedir que tal igreja chegue como esta a 124 anos. Atribuo, irmãos, a longevidade desta igreja, a minha lá tem 121, irmãos, estou conservado para 121 anos, né? A nossa igreja com 121 anos lá no Rio de Janeiro, plantou já mais de 90 igrejas entre netas, filhas, bisnetas e trinetas. Como esta igreja chegou tão longe? Eu digo, porque para nós os pontos e vírgulas do texto e as direções de Deus são importantes. Ele vai dizer assim, na questão da liderança, do exemplo conjugal, que isso é muito importante para que as gerações que estão chegando aprendam os valores da aliança do casamento e que as gerações do futuro compreendam como é importante que um líder perpasse o valor do sagrado matrimônio e do leito imaculado. Capítulo 1, versículo 6, a parte C. Filhos obedientes, como isso é importante. Precisam estar acima de qualquer repreensão, porque são, diz a Bíblia, Tito 1,7, despenseiros de Deus, e repete de novo, seja irrepreensível o episcopo. Versículo 7 vai dizer, porque é indispensável que o bispo, episcopo, por ser encarregado, oikonomos, seja irrepreensível. Por que ele repete isso?
porque o episcopo é o vigia, porque o episcopo é o superintendente da igreja, epi, sobre, scopos, vigia, o que vigia sobre todos. Sem, irmãos, um vigilante na igreja, e sem alguém que guarde a igreja e procure, junto com a igreja, protegê-la na sã doutrina do desvio doutrinário, essa igreja não avançará. Um dos termos mais antigos usados para defender a função do episcopo, aqui chamamos de presbítero, que vem do termo judaico ancião. Presbítero é o ancião mais velho, é aquele termo mais usado no sinédrio. Esse termo não se refere à idade do obreiro, mas à maturidade do obreiro. Refere-se à maturidade com a qual o líder se relaciona com a sua comunidade. Oikonomos, despenseiro, vai dizer o texto, encarregado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, mostra o valor e a importância de uma liderança qualificada por formação, episcopo oikonomos. É quase que 2 diplomas, é um mestrado e um doutorado, mas é isto que o evangelho pede, para que o bispo se desenvolva e a igreja cresça com saúde e com prosperidade. O presidente de uma igreja tem que ser irrepreensível como administrador e como gerente da casa de Deus. Uma coisa importante, irmãos, diz o texto, capítulo 1, versículo 7, parte B, precisam ser humildes. Sua Bíblia deve traduzir assim, não arrogante. Por que precisa ser humilde? Procurando, irmãos, interpretar esse texto, fiz várias consultas no grego, em todos os textos, mas um autor me chamou a atenção. Pastor Arival Dias Casimiro, da Igreja Presbiteriana do Pinheiros, comenta esse texto em um prefácio que li de um livro, irmãos, e guardei. Ele diz assim, o verdadeiro conhecimento bíblico e teológico produz obediência, humildade e integridade. Ser orgulhoso do que se sabe é demonstração da maior ignorância. Quantas vezes vemos hoje pastores no púlpito com um grande conhecimento, com um grande poder e eloquência, mas que se tornaram homens extremamente arrogantes, que não convivem mais com as pessoas, que não caminha mais com a igreja, que não anda mais no meio do povo e que perdeu o cheiro das suas ovelhas. O que o texto está dizendo nesse sentido de ser humilde, não arrogante, é que ele precisa ter comumente em humildade a mesma relação e o mesmo caminho com sua comunidade cristã. E que o verdadeiro conhecimento bíblico que ele recebeu deve gerar nele a obediência, como disse Paulo, a servidão, a submissão e a integridade necessária ao exercício do ministério. Eu tenho um programa semanal chamado Crosscast, nós fazemos lá o podcast, né? A gente representa nesse programa a Mensagem da Cruz. Eu entrevistei um homem que traduz a Bíblia das línguas originais para o português com muita precisão, o pastor Paulo Vale. Ele é pastor da Igreja do Redentor ali em Volta Redonda. Domina o grego como ninguém, é professor do seminário Martin Busser em São José dos Campos, domina o grego. Eu tenho algum conhecimento para tradução, ele domina a palavra e a tradução do texto. Ele dizia o seguinte para mim naquele encontro: o saber de um homem pode torná-lo arrogante. A arrogância é pecado, deve ser condenada veementemente. É possível, contudo, glorificar a Deus com estudo, com investigação científica, com conhecimento, desde que isto conduza o homem de Deus ao exercício da fé e da piedade, com impacto direto em uma vida de devoção e humildade. Irmãos, ali eu estava entrevistando ele, tomei um copo d'água e disse, glória a Deus. Um camarada que estuda, que cresce, que pensa, que fala várias línguas, e ele tem um domínio sobre outras várias línguas. Eu disse, com uma simplicidade dessa, a nos dizer que tudo que se conhece deve produzir em nós humildade, serviço e submissão. Tito 1:7, a parte C, a terceira vírgula diz que o pastor precisa ser manso, alguém que não se irrite facilmente. É fácil descobrir como o pastor é irritadiço e como perde o seu controle ou o seu domínio próprio fácil. Leva para o futebol e manda o pessoal marcar direitinho ele, que logo logo o espírito dele se revela. Lá na igreja, quando vamos convidar pastor auxiliar, eu antes de receber o currículo, eu digo, aguarda o currículo, põe a sua camisa do time, que eu preciso saber para que ele torce. Dependendo do time, eu já nem convido. E quando vai para o campo, meus irmãos, quando pisa na chuteira, parece que incorpora. Eu falei, incorporação é no centro espírita, meu filho. Sai em nome de Jesus.
Fala-se muito hoje em domínio próprio, em controle, em não ser irritadiço, mas mansidão que não se manifesta no meio da adversidade, essa mansidão, irmãos, não presta não, por favor, não presta não. Precisam ser moderados, Tito 1,7, precisam ser pacíficos, Tito 1,7, precisam ser honestos, irmãos, aqui, se tivesse água aqui eu tomaria, vou tomar água, né, que o que eu vou falar aqui, só Jesus na causa, né, precisa ser honesto, eu traduzi aqui, não ganancioso, meu Deus do céu, o que vivemos hoje, irmãos, no exercício do ministério pastoral, chega a ser às vezes escandaloso e vergonhoso. Bispos, né, que compram coberturas, prédios enormes, aviões, helicópteros, estão desenvolvendo o reino para si. E o texto bíblico pede ao santo homem de Deus que ele não seja ganancioso. Quando chego às vezes para pregar, irmãos, aí alguns congressos, né, eu vou naquele carro que eu tenho, falo que é o meu bate-móvel, um carro simples lá, moderado. Eu fui pregar numa igreja grande lá, pojosa lá no congresso, me pediram para ensinar aqueles pastores deles da região, e quando eu cheguei no meu carro, abri a porta, o moço olhou, falou, esse carro é do senhor? Eu falei, é meu mesmo, primeiro pastor que chega aqui num carro humilde, eu falei, glória a Deus, já entrou dando mau testemunho do mau carro, né? O que nós percebemos hoje, meus amados irmãos, é um show de vaidade, é um show de desvio, é um show de realmente de posturas que fogem à percepção de que um bispo deve ser, em sua honestidade, em sua falta de ganância e presunção. Consegue o bispo não envergonhar, não é? Sendo ele humilde, o evangelho. Eu quero olhar hoje a estranha relação desta geração e dos pastores com o dinheiro. Hoje há muito dinheiro, mas pouco poder na igreja. Quantos, como Pedro, poderiam dizer, não tenho prata, não tenho ouro, mas isso que tenho, mas o que tenho, isso, o nome de Jesus. Eu lembro de John Bunyan, quando li essa obra, ainda pequeno, ainda menino, com meu irmão pastor Gilson, nós lemos esse livro, não é? O Peregrino. Os irmãos conhecem a obra de John Bunyan, O Peregrino. Ele vai dizer uma frase que nunca vou esquecer: a escolha mais sábia não é cobiçar as coisas do presente, mas é aguardar e amar as coisas vindouras. Isso nunca me esqueci da obra de John Bunyan. Não cobice coisas presentes, aguarde e ame o mundo vindouro. Buscai não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntar tesouro aonde, irmãos? Onde traça e ferrugem não pode consumir. A primeira aplicação fala de um líder extremamente qualificado, de um líder extremamente preparado, irmãos, mas eu queria pensar na segunda visão. A liderança deve ser de uma igreja saudável, deve ser socialmente equilibrada. Veja o versículo 8, por favor, e me acompanhe, versículo 8, Tito 1. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e ter domínio de si. O que Paulo está dizendo é que o bispo e o presbítero quase sempre é mais conhecido pelo que ele faz, né? E muito mais conhecido pelo que ele faz do que o que ele é. Mas é o que ele é que define o que ele faz. Suas crenças movem suas convicções. Uma irmã que me procura e diz que já tentou de tudo e só falta orar, ela mostra o quanto é incrédula sobre o poder da oração. Ela vai dizer para mim, pastor, já fiz de tudo, já tentei de tudo, procurei todas as soluções, só falta orar. Eu disse, para um minutinho, irmão, o que é? Só falta orar. O quão incrédula a senhora é, né? E o quanto está colhendo de sua incredulidade. Porque ela não ora, meus irmãos? Porque ela nunca orou e coloca a oração como última possibilidade, porque de fato não crê o quê? No poder da oração. Porque se cresce, suas crenças modificariam o quê? A sua prática. Quantos aqui creem no poder da oração? Levante suas mãos. Quantos creem? Por isso oramos e por isso Deus age. Quando nós cremos, vemos claramente a mudança de nossas intenções e de nossas ações. Os bispos precisam ser hospitaleiros. Aprenda hospitalidade com o Jairo, aprenda hospitalidade com o Rubens, aprenda hospitalidade com o pastor Norton. Que gente bacana para receber a gente, não é? Desde 2019 que eu venho aqui, montado um exército, né? É um exército de acolhimento da PIB Manaus. E alguém te pega no aeroporto de madrugada, te leva no hotel, carrega a sua mala. Ontem foi o Braz Santos, não é isso? Que pessoa maravilhosa. Está aí o Braz, eu não vi hoje, não sei se ele está. Está no coral, ele canta, é crente, canta no coral, é crente. É importante saber que o homem que busca o pastor é crente, né?
Nós 2, 3 da manhã, jejum e oração, meu irmão, graças a Deus. Que homem simpático, que hospitalidade. Aprendeu aonde? Aprendeu na igreja, no exercício da fé, na prática da Bíblia. Homens de Deus precisam ser estimulados à boa conduta. Homens de Deus precisam ser sensíveis, Tito 1,8. Homens de Deus precisam ser justos. Homens de Deus, liderança qualificada, precisa ser santa, de boa conduta e de conduta santa em tudo que faz. Tito 1,8. Precisa ter domínio de si. Pastor, mas está gastando muito tempo com isso. Irmãos, gastemos tempo só com isso. Ensinemos as futuras gerações a crer nisso. Montemos um colégio pastoral que se debruça sobre isso, para todo dia, épio de ortose, passar a linha e perceber o quão fora nós estamos. Nessa semana lá, no encontro lá com os pastores, eu apresentei um dos nossos novos irmãos que vai entrar para a nossa aula de colégio pastoral, né? Eu tenho pastores eu tenho 54, eu tenho uma turma lá de 40, 35, 30, uma turma nova, né? Que está lá comigo, pastor Henri, nos seus 30 anos. E agora trouxe mais um para o colégio pastoral, tem 13 anos. Pregou domingo passado, se quiser assistir o sermão, está lá. 13 anos, pregou domingo no meu púlpito lá de manhã. Irmãos, a palavra de Deus viajou naquele púlpito, porque o menino fez uma exposição bíblica da epístola de 1 Pedro, capítulo 2, melhor do que a minha equipe pastoral fez em 10 anos. Porque é estudioso da palavra de Deus. Eu falei, vem cá, meu filho, comece agora no colégio pastoral, na aula de doutrina, para daqui a 30 anos você ser um dos maiores obreiros que o Rio de Janeiro já ouviu falar. Conhece a Bíblia, ama a Deus e promove o Santo Evangelho. O que esse texto está dizendo aqui para nós é que se nós olharmos para esse perfil e nós o buscarmos a cada dia na presença e na submissão do Espírito, Deus tem para esta igreja este grande obreiro, os obreiros que aqui estão sendo moldados e forjados à luz da palavra de Deus. Em cada uma dessas características você notará, irmãos, a diferença clara entre um pastor e um lobo, entre um pastor e um servo de Deus e entre aqueles que estão aí para se aproveitar e para usar do rebanho e devorar as igrejas do Senhor que estão por aí. Essa longa lista parece para muitos pastores um dever, uma obrigação interminável. Num dos encontros com pastores que trabalhamos esta lista, um pastor levantou e disse, pastor, mas são muitas obrigações, eu digo muitas, mas maior é o nosso privilégio. Naquele encontro eu citei do pastor John Piper uma frase que passei ao meu obreiro que está comigo aprendendo a escola pastoral, olho no olho eu disse para ele, liberdade é fazer o que você ama fazer, se o que você ama fazer é o que você deve fazer, repito, liberdade é fazer o que você ama fazer, se o que você ama fazer é o que você deve fazer. Ninguém será livre fazendo o que não deve fazer e se desviando dos afazeres do Senhor. Nossa liberdade está em nossa submissão, nossa liberdade está em nossa obediência, e o poder de ser livre e de exercer um ministério abençoado está em que, se nós trabalhamos com todas as obrigações que nos foram impostas, acolhendo cada uma delas, não somente como obrigação, mas como privilégio. Veja, a beleza e a firmeza do ministério pastoral consiste em amar os seus deveres. Aí eu traduzi alguma coisa e fiz aqui o que eu pude pensar do que isso significa. Para um ministro do Evangelho, um líder qualificado de uma igreja que tem boa doutrina, a sua paixão por seus deveres ministeriais precisa ser a sua algema, precisa ser a sua prisão, o seu cativeiro. Entenda o que eu estou dizendo, o seu limite de agir. Nos seus deveres ministeriais, o bom ministro encontra a justificativa que faz dele um servo, mas é no seu dever ministerial que ele encontra o motivo de sua liberdade para realizar uma grande obra em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como seremos obreiros se nós não somos escravizados, presos ou apaixonados pelos limites que Deus nos concedeu? Nunca haverá, irmãos, um ministério profícuo e próspero se tal postura não se desenvolver na igreja. Vejamos então, irmãos, aqui que temos que ter um líder muito bem doutrinado, muito bem qualificado, um líder com boa participação em relação social. Mas por fim, o apóstolo Paulo defende, este líder precisa ser doutrinariamente são, e a doutrina sã é a maior evidência de futuro, de estabilidade e de crescimento da igreja. Eu termino o versículo 9, esta mensagem, Tito 1:9, a ser apegado à palavra fiel, diz ele, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino.
A saúde doutrinária de um líder é proporcionalmente relacionada ao seu convencimento do poder e da verdade do Evangelho. O presbítero que está enfermo, irmãos, espiritualmente, pouco tem do conhecimento da verdade do Evangelho. Enferma porque a saúde do Evangelho nele não está. O presbítero precisa estar absolutamente convencido da mensagem fiel e do Evangelho fiel que recebeu. No ano que estive aqui mesmo neste santuário, neste canto, demos o curso de diáconos. Fizemos uma boa reunião com uma aula para diáconos. Há duas mesas na igreja, a mesa da diaconia e da palavra. Duas diaconias são fundamentais na igreja, a diaconia das mesas, os servos, diáconos, mas a diaconia, o serviço da palavra, esse é por demais importante para a saúde da igreja. A diaconia da palavra cabe ao presbítero da igreja, e aqui, irmãos, responde o pastor Norton por esse ministério. Paulo declara que pela pregação Tito foi alcançado. Foi pela pregação da palavra e pelo conteúdo do evangelho a ele pregado, que seus olhos, como um eleito de Deus, foram revelados a aceitar e receber o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o apóstolo fez ao pregar aquela mensagem? Pregou o evangelho, o bom, puro e simples conteúdo do evangelho. O grande líder dos pastores, Richard Baxter, o grande ensinador dos pregadores, diz: o preparo para a pregação é sua recreação. Ele prepara sermões como quem está brincando, é sua diversão, é seu lazer, mas é o seu maior compromisso e seu profundo prazer, pregar a palavra de Deus com profundidade, irmãos, com profusão. Richard Baxter. No Rio de Janeiro temos o pastor Israel Belo de Azevedo, que chama o ministério de estudar a palavra de prazer da palavra. No Cantor Cristão, hino 151, Ezequias deve saber mais do que eu, o hino 151 do Cantor Cristão, aquela indiana de nome Ellen Lakshmi Gore, a autora do hino 151, diz assim sobre nós pastores: quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Quem sabe? Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Paramos por aqui que tem batista antigo aqui, né? Meus irmãos, que coisa preciosa um pastor poder olhar para o ensino desse e se lembrar quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Falta púlpito, falta ensino, falta palavra, falta liderança qualificada, sobra igreja mal doutrinada e desvio doutrinário por aí. Parabéns, igreja do Senhor, parabéns, PIB Banal, pela igreja da santa doutrina e pelo pastor da liderança qualificada. É assim que construímos uma história forte, é assim que somos uma igreja sólida. Batistas brasileiros acordem, dá tempo, igrejas do Brasil despertem, dá tempo, lideranças de todo o Brasil, é hora de olhar a palavra do Senhor e voltar aos preceitos pelos quais colocaremos a igreja no lugar. Épio de ortose, vá a Creta, coloque tudo em ordem, vá a Creta, coloque o evangelho no lugar, um conteúdo da mensagem que seja fiel à mensagem que vocês receberam. Hoje a tarefa prioritária do presbítero é convencer os que contradizem o ensino. Tito 1:9, perceba, a mais difícil tarefa do pregador hoje, do pastor hoje na igreja, é convencer os que contradizem este ensino. É um tal de levantar a mão na sessão, na igreja, no culto, na aula de EBD e dizer assim: eu não concordo não. Eu digo, irmão, não é para concordar, é para obedecer. Há uma distorção muito grande, irmãos, entre uma deliberação de cor, de tinta, há uma confusão muito grande entre escolher uma janela, entre decidir uma cadeira, fechar um horário e decidir obedecer. O Evangelho de Deus, irmãos, o ABCD de Deus é obedecer. Se está na Bíblia, eu obedeço. Se está ensinado, eu creio. Se assim a Bíblia diz, viveremos e morreremos para defender a sã doutrina. Não é concordar ou discordar, é obedecer. Repita comigo: obedecer. O papel da liderança sólida da igreja bem doutrinada hoje será lutar para convencer os que estão contradizendo o ensino. Contradizem porque querem ser desobedientes. Lembra da vileza, da vilania, da ilha? Esse é o desafio. Cretenses mentirosos, glutões preguiçosos. Eu não quero essa camiseta para mim. Quando o apóstolo Paulo pede a então o pastor Tito que ajude a pregar e levar este evangelho a esses irmãos, ele diz: só tem um perfil, só tem uma maneira de Deus chegar
Deus não vai usar uma corneta de prata, Deus não vai usar um outdoor, Deus não vai usar um telão projetando letras, Deus não vai usar, veja, um balão que desce. Deus vai usar pessoas, e essas pessoas precisam ser, veja, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, né? Ele vai dando as perspectivas, irrepreensível. Quando olho essas características, eu entendo hoje como a igreja vai avançar e voltará a crescer e prosperar no Brasil, quando 124, 125 anos depois, cada líder, cada pastor e cada igreja olhar para este perfil modal de ensino e decidir andar na ortodoxia dos ensinos da fé. O pastor, disse Lutero, Martinho Lutero, em suas obras de sermão, dizia: o pastor e ministro correto tende a aperfeiçoar o seu rebanho pela edificação e também resistir e defendê-lo na fé. De outra feita, diz Lutero, se não houver resistência daqueles que distorcem o ensino, e se a resistência estiver ausente, ele diz, o lobo vai devorar as ovelhas, em vez de serem engordadas pelo seu pastor. Um bispo deve, através da sã doutrina, fazer os dois, exortar biblicamente com sã doutrina e convencer os contraditores, ou seja, resistir doutrinas falsas. Haja saúde, pastor, para o irmão, haja vigor para o irmão, nos dias que vivemos hoje, com tanto desvio, com tanta heresia, tentando entrar nas igrejas. Um pregador servo de Deus hoje, diz Lutero, tem que ser tanto um soldado quanto um pastor. Tem de alimentar, tem de defender, tem de ensinar, tem de ter dentes em sua boca e ser capaz em seu ministério de morder todos os dias e lutar. Não é morder e assoprar não, pastor, morder e lutar. Martinho Lutero, Obras de Lutero, 274, ano de 2003, eu pude ter acesso a essa obra. Meus amados irmãos, eu vou terminar essa mensagem com um objetivo simples. Lideranças qualificadas, irmãos, são responsáveis por produzir e gerar no Evangelho igrejas muito bem doutrinadas. Parabenizo hoje Diácono Vanias, Ezequias Guerra, Pastor Norton, a Primeira Igreja Batista de Manaus. Ela é fruto de um sonho de um missionário. Já vimos aqui a história, o nosso irmão Vanias já o fez, eu não vou repetir. Eurico Alfredo Nelson, sua linda esposa aí, Dona Nelson, agradecemos a vida deste casal. Agradecemos exatamente no dia 5/10, é hoje, pastor, exatamente hoje, no dia 5/10 de 1900, quando esses homens com vários batismos realizados aqui organizam a PIB de Manaus. O que me chamou a atenção enquanto me preparava essa conferência, preparei 3 sermões para isso, eu estava lendo e revisitando o texto de José dos Reis Pereira, o Diácono Vanias conhece o texto dele, José dos Reis Pereira, a obra O Apóstolo da Amazônia, Eurico Alfredo Nelson, obra de 1954. Enquanto eu estava visitando esse texto do José dos Reis Pereira, ele dizia o seguinte: Eurico Nelson foi um herói, e para compor a história desse herói, eu precisei usar essa imagem. O autor aqui quer dar visibilidade às representações sociais de um homem batista, cujo ideal, o estilo de vida, fé e persistência são elementos definidores de um modelo a ser seguido por todos os demais. Este, diferente daquilo que Tito escreve, Paulo escreve sobre os cretenses, é uma camiseta que se deveria usar. Essa é a roupa que todo pastor deveria dizer. Irmãos, isso foi dito na segunda edição deste livro, em 1954. O estilo de vida deste homem, a fé, a persistência, são elementos definidores de um modelo a ser seguido pelos demais. Eu atribuo, irmãos, um avanço e o sucesso, o êxito dessa igreja, e tantos anos e tantas obras, igrejas, filhas plantadas, não estou dizendo que a este homem, mas a este homem ser o imitador de Jesus, e haver neste homem os preceitos que acabamos de aqui enumerar. Quando chego hoje na história de Eurico Alfredo Nelson, pergunto, onde ele está no elo dessa corrente histórica? Na vida de José Manuel Cavalcante, chamado Almeida Sobrinho, de 1906 a 1908. Na vida de Tomás José de Aguiar, que por aqui passou. Na vida de José Munguba Sobrinho, que vai dentro do elo dessa corrente de conexão com o texto bíblico, com o ensino que um dia ecoou lá na ilha de Creta, para dizer como um pastor deveria se comportar, para mostrar que pastores como estes homens de Deus puderam construir uma igreja sólida, histórica e bem doutrinada. Pastores como Benício Leão, Alberto Augusto, Albérico Antunes, né? Clem Hard, Harold Scali, é isso? Scali, José Viana de Paiva, José Brito Barros,
Estou falando de 1956 a 1971. Eu tinha 1 ano, pastor, eu sou novinho. Né? O pastor estava terminando o ministério e eu estava pensando em falar a mamãe. James Lloyd Moon, né? 19 de agosto de 56 a 61, Natanael Quadros, Sidney Carswell, Manuel Nazário da Silva, José Vilaça, Lone Doyle, Norton Hike Laje. Aqui eu quero abrir um parênteses, Norton Hike Laje. Os irmãos conhecem esse pastor, já ouviram falar dele? 9 de 8 de 75 a 1º de 12 de 92, 17 anos. Eu estou há 18 na primeira igreja, estou chegando no meu primeiro naipe lá. Mas o show foi tão bom que mandaram importar de volta. Eu fui pastor 5 anos, saí 5 anos, voltei para ficar 18. O show está 17. Depois, nesse tempo agora, já tem 26 anos que o senhor está aqui. Eu vim aqui, teve o pastor Exaltino, pastor, em 93. Eu vim aqui para agradecer a Deus por sua vida, pastor. O senhor é um exemplo e referência para mim e para todos os jovens pastores que fizeram escola nesse Brasil. Eu conheço aqui do seu primeiro ministério, acompanhei sua história em Brasília e volto aqui anos depois para encontrá-la aqui no seu segundo ministério. Olhando cada vírgula, cada perfil desse texto sagrado, eu posso dizer que uma igreja bem doutrinada é fruto, sim, irmão, de sua liderança qualificada. Parabéns, igreja, pelo seu pastor, parabéns, igreja, pela sua doutrina. Não desistam, não se preocupem com um ou outro lugar que por enquanto pode estar vazio. Por favor, continue dando a estes homens de Deus o púlpito para pregar o puro e santo evangelho. Digam a todos que aqui nós prezamos pela Bíblia e pela santa Bíblia, a palavra de Deus. E os irmãos verão o que Deus pode fazer com uma igreja que segue sua santa palavra e fielmente prega a sua doutrina. Tem experimentado, irmãos, um tempo de avivamento e crescimento em nossa igreja. Como nossa igreja tem avançado, como nossa igreja tem crescido. Me lembro bem que quando conversava hoje ainda com o diácono Jairo no almoço, nós vivemos um tempo lá em que nós batizávamos as pessoas e fazíamos do batismo uma cerimônia muito engraçada ou divertida, e aquilo ficou muito tempo na igreja. E depois eu voltei ao texto, alguns textos bíblicos, e comecei a ver como Deus trabalha com alianças. Como Deus trabalha com alianças. Comecei pela aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, fomos para a aliança com Davi, aliança com Jesus, e descobri que nós batistas estamos debaixo de uma grande aliança, o pacto dos batistas. Peguei aquele pacto, comecei a arrumar algumas palavras que estão já muito antigas e não mais usadas, entreguei na mão do novo grupo de batizandos há um tempo atrás, e disse para eles: vocês vão casar-se com a igreja e com Jesus. Um grupo, ora entendeu, ora não entendeu. Eu falei: quando você casa, o que você faz? Ele disse: um voto. E você olha para sua esposa, coloca um anel e diz: prometo amar, né? Proteger e guardar até que a morte nos separe. Agora cada batizando da igreja pega o seu pacto, lê o seu pacto em juramento perante a sua igreja. Eu digo: eu vos declaro marido e mulher, né? Que estão casados com a igreja, casados com Jesus e com a boa doutrina. Cada cristão de nossa igreja tem sido levado hoje a conhecer, irmãos, a conhecer com profundidade a nossa confissão de fé, a estudá-la com profundidade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, né? Quem nós somos e como pensamos. Porque eu percebia que demos um salto de 2.000 membros para 3.200 membros. E eu perguntei: por que essa gente toda está vindo para a igreja? Porque aqui ensinamos a doutrina, pregamos o pacto, fazemos casamentos e celebramos a fé. Feliz aniversário, igreja, pela sua história, pela sua solidez. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar com o irmão lendo um texto, apenas um texto, versículo 8 do capítulo 3. Tito 3,8, eu quero terminar aqui, amanhã eu continuo esse sermão. Tito 3,8, se os irmãos puderem ler comigo, eu estou com uma versão, talvez os irmãos outro, mas vamos tentar nos unir aqui para encerrar esta mensagem. Tito 3,8 diz assim, vamos ler juntos? Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus, essas coisas são e proveitosas. Fiel é esta palavra, irmãos, e proveitosa. Falemos dela ousadamente, para que os que creem em Deus se empenhem a praticar boas obras. Poderíamos fazer e podemos fazer aqui um grande apelo, e chamarmos dezenas ou centenas de pessoas à salvação, mas hoje me contentarei em dizer: fiel a esta palavra. Eu quero falar dela com ousadia, com uma certeza, que só ela tem poder para transformar e abrir os olhos de todo aquele que Cristo crê. Quem crê nela, diga amém. Sobre esta igreja, no 124º aniversário da igreja, deixo Tito 3,15. Ele vai dizer assim: todos que estão comigo mandam saudações a você, dê saudações àqueles que amam na fé. Agora o final, Tito 3,15, o final. A graça
e que para tanto Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, abençoe sua igreja. É uma igreja forte e histórica. Eu imagino, ó Deus, que em quantos tempos, ó Deus, ao longo dessa jornada, essa igreja foi tentada e muitas vezes tentada a mudar alguma prática, a mexer em algum costume ou mudar algum valor, porque é um novo discurso, é uma nova ideia, é uma ideia de desconstruir para construir. Hoje eu oro por esta igreja e pelo saudável ministério do seu pastor, que é na minha vida uma inspiração muito particular. Deus dê saúde ao obreiro, para já começar a preparar lideranças do futuro e começar a sonhá-las no perfil como está em Timóteo e Tito, para que essa igreja continue, como tem sido com ele por tantos anos, uma igreja bem doutrinada, com liderança qualificada, que respeita e segue integralmente os preceitos da Sagrada Escritura. Ah, Deus, eu verei a multiplicação dos frutos aqui, eu ouvirei falar e quem sabe um dia voltarei aqui para ver como que esta igreja bem doutrinada e bem ensinada, com sua liderança, ó Deus, muito bem espiritualmente qualificada, há de prosperar neste lugar para a honra e glória do nome de Jesus. Porque esse trabalho não é nosso, é do Senhor. Porque esta casa não é nossa, é do Senhor. Porque esta obra não é nossa, é do Senhor. Para que todos vejam e saibam que o Senhor tem feito essa grande obra. Neste culto de gratidão, celebramos este dia de festa e deixamos esta palavra de despertamento e doutrinamento à igreja para agradecer a Deus uma história com tanta solidez e com tão boa doutrina. Oramos agradecidos pelo privilégio que aqui recebemos e tivemos. Oramos no santo nome de Jesus. E todos digam que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor e o pastor Nota nos conduzirá no encerramento dessa mensagem.